hoje nós vamos falar sobre esperança restauradora. Se prepara, hoje nós vamos mexer talvez naquilo que há anos está aí dentro de você, onde você tem revivido essas dores, tem trazido à memória o ato do acontecimento, daquele trauma. Então, já quero falar algo para você com muito cuidado. Eu vou tratar esse assunto com você, tá? Com muito carinho. É um conteúdo que nós precisamos sim abordar, falar aqui, né? E não achar que aquilo que aconteceu comigo no momento mais difícil da minha vida, seja ele qual for, colocar um ponto final e achar que termina naquilo, porque não é verdade, tá? Deus, ele não restaura apenas o que perdemos, tá? Muitas pessoas pensam que Deus só restaura e ponto, mas não é verdade, tá? Mas Deus, ele é capaz de dar sentido até naqueles anos que foram perdidos, devido àquela história, aquele momento difícil que eu passei, seja na minha infância, seja em qualquer fase da minha vida. Tá lá em Joel 2,25 diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Tá? A promessa de Joel, ele não fala apenas de restauração aqui, mas é de uma recuperação, tá? De recuperar isso, mas de uma restauração profunda. É isso que nós precisamos entender, que Deus, ele quer fazer essa restauração profunda na minha vida, naquela área que muitas vezes eu já dei como fim, né? Deus, ele não fala apenas em devolver coisas, não é isso, tá? Mas ele quer curar esse tempo, esse momento que aconteceu, tocar nas memórias, aquelas lembranças difíceis, né? E transformar perdas em testemunho. Então, talvez aquilo que você acha que foi o pior momento da sua vida, que te abalou tanto, que tem reflexos até hoje, aconteceu anos atrás, mas até hoje, isso tem causado um dano dentro de você. Imagina o Senhor restaurando isso e transformando em testemunho. É possível, tá? Então existem perdas, gente, que não são apenas perdas materiais. São perdas difíceis na nossa vida. São perdas emocionais, espirituais, né, internas, né? Coisas que a gente passou de dificuldade na nossa vida. Então, às vezes foram anos marcados por dor, por decisões, né? Devido à dor que estava dentro de mim, ela passou a me governar. Então eu comecei a tomar decisões e foram decisões ruins, né? Às vezes feridas que ainda estão abertas dentro de nós, atrasos, culpas, traumas. Então tudo isso que acontece na nossa vida, gente, desculpa, minha voz aqui hoje tá, tudo isso que acontece na nossa vida, às vezes a gente quer colocar esse ponto final, né? E por mais que a gente coloque um ponto final, a gente não lembre, mas de alguma forma está nos afetando de forma negativa, não positiva, né? Só que o maior perigo disso tudo, de viver com isso, gente, não é o que foi perdido, né? O que aconteceu. É quando a pessoa começa a acreditar que não tem mais como recuperar. Será que você tem vivido assim, que não tem mais jeito de mudar isso que está dentro de você? Não tem como a gente mudar o passado, isso é fato. Mas como eu estou reagindo àquele momento difícil, isso tem como mudar. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então, é a partir desse momento que entra essa esperança restauradora em ação dentro de nós, que Joel disse, né? Então, essa esperança, ela não é ilusão. Eu não estou apresentando aqui um conto de fada para você. Eu estou falando de algo verdadeiro. Eu passei por isso, tá? Ela nasce quando entendemos que Deus, ele não está limitado ao quê? Ao tempo do acontecido, nem preso também aos nossos erros, a culpa que nós sentimos, né? Ele é especialista, gente, em entrar em cenários caóticos, destrutivos, né? Que fez o quê? A minha vida em pedaços. Ele consegue juntar todos esses pedaços, né? Ele traz uma restauração profunda. Mas como que acontece essa restauração? Eu quero trazer aqui 4 pontos para você entender. Primeiro, essa restauração, ela não começa no exterior. As pessoas não vão ver nada, mas ela começa no invisível, dentro de mim. Então, primeiro, Deus, ele vai restaurar o quê? A minha mente.
tá? Então, enquanto você pensa como alguém que perdeu tudo, você não consegue viver como alguém que pode recomeçar. Isso precisa sair da sua mente, tá? Então a gente precisa trocar com a verdade do Senhor. Então por isso que ele começa nessa restaurando a mente, né? Então a esperança, ela começa a entrar mudando a nossa forma de enxergar as coisas. Então você deixa de ver somente ruínas e começa a perceber que há possibilidades. Olha só. O segundo ponto aqui, Deus, ele restaura o coração. Então as feridas começam a ser tratadas, culpas são confrontadas, né? Os pesos são removidos. Então a esperança, ela vai o quê? Curando aquilo que o tempo não conseguiu curar sozinho. Porque às vezes as pessoas falam, o tempo cura. Não, o tempo não cura, tá? E eu tô trazendo aqui, gente, esses 4 pontos aqui como processo também da minha vida. O que aconteceu comigo após o luto, né? Então, o terceiro ponto, ele restaura a fé. Então você volta a acreditar. Você começa a enxergar que você não é uma pessoa limitada quando confia no Senhor, quando tem a fé no Senhor. Você volta a orar com expectativa, né? Volta a sonhar. E isso, gente, muda completamente a forma que você caminha. E o quarto ponto aqui, a restauração, ela começa a se manifestar na parte externa. Então as pessoas começam a perceber, as portas são abertas, oportunidades surgem, conexões são alinhadas também, né? Então, mas tudo isso é reflexo de algo novo que já começou dentro de mim. Então, qual é a importância disso dentro de nós? Olha só, sem a esperança, a pessoa sobrevive, ela não vive, tá? Então, sem a esperança, qualquer luta parece que não vai ter fim, né? Qualquer luta é gigante. Sem esperança, o passado ele se torna uma prisão. Lembra que eu falei da gaiola humana, né? Que o inimigo só fica passando aquelas coisas que já aconteceram na nossa vida, roubando a nossa alegria, tirando a nossa força, roubando a nossa esperança também, né? Mas quando a esperança, gente, ela é restaurada dentro de nós, né? Ela está viva aqui dentro, algo muda. Você para, né? Eu falo, é muito interessante, né? A gente para de se definir pelo que perdeu, né? Eu já não olho mais a mãe que perdeu um filho, né? Mas eu falo assim, olha, essa mãe venceu, né? E hoje ela pode compartilhar aquela dor com outras mães que estão passando pela mesma situação, que não é fácil. Então, qual o seu testemunho? Qual foi um dia aquilo que se tornou dor e hoje virou um testemunho na sua vida, né? De você poder compartilhar com as outras pessoas, né? Lembra que eu falei da pérola, né? Você começa a entregar pérolas, né, para outras pessoas, né? Trazer esperança para que elas consigam avançar, né? Outra coisa, quando a esperança ela fica ativada aqui dentro de nós, né? A gente para de se limitar pelo que viveu. Eu paro de ficar contando, ai, olha aquele momento, aquela dor, ai, não vou conseguir, eu não quero mais fazer isso por causa daquilo que aconteceu. Não fico mais limitada a isso, né? Eu começo a caminhar com mais expectativa, né? Mesmo sem garantias visíveis, mas eu começo a dar esse passo, porque a esperança, ela me leva a isso, ela me reposiciona, ela me tira do lugar de vítima e me coloca no lugar de que ainda o Senhor está escrevendo algo na minha vida. Eu estou em construção, né? É uma jornada, é uma maratona, né? Mas quais são os maiores obstáculos? Então, quando a gente começa a ter isso dentro de nós, né? O Senhor mexendo, a gente vai encontrar alguns obstáculos. Fazem parte, tá? Mas a gente precisa vencer. Então, primeiro, pra gente não, esse obstáculo pra gente não ter essa esperança, tá? Ativada aqui dentro de nós, né? É o passado que não foi resolvido. Então, quando a dor ela vira identidade, a pessoa não consegue acreditar em restauração. Lembra aquelas mentiras, pensamentos que vão entrando dentro de nós, que nós não confrontamos, eles se tornam em crenças, né? Modificando a minha identidade. Então, a minha identidade ela foi formada em cima daquele acontecimento, daquele ato caótico na minha vida. Então isso é um obstáculo, por isso que a minha mente precisa ser renovada. Eu preciso começar a confrontar o que está dentro de mim e falar, Senhor, isso é do Senhor, isso que foi formado aqui, que eu permiti, tá legal, tá errado, e a gente tem que começar a batalhar com isso, tá? Remover essas coisas erradas dentro de nós. O segundo ponto, as mentiras internas, isso também é um obstáculo. Então, por exemplo, já passou tempo demais, não tem mais jeito, olha,
não tem como restaurar isso, né? Eu estraguei tudo, a culpa foi minha. Então esses pensamentos, eles acabam sufocando a esperança. O terceiro obstáculo, sabe o que é? A impaciência. Você é uma pessoa impaciente? Queremos, às vezes, a restauração imediata. A gente quer pular algumas etapas, alguns processos, né? Só que Deus não funciona dessa forma. Ele trabalha em processos, né? E muitos acabam desistindo em meio ao processo. Então, o quarto ponto aqui é a falta de posicionamento. Gente, não é só eu ficar falando aqui e você não se posicionar, tá? Então, isso é um obstáculo. A pessoa, ela fica mais parada, sabe? Não tem uma reação, sabe o que precisa fazer, mas não toma alguns passos. Então, por exemplo, a promessa, ela até existe, mas ela precisa de resposta. E a esperança, ela não é passiva, tá? Mas ela se move, ela decide continuar, ela escolhe confiar, tá? Deus, ele não desperdiça história, tá? Então, isso que um dia se tornou uma coisa difícil na sua vida, um trauma, algo que você viveu, Deus, ele não tá desperdiçando, ele não tá falando que você não serve para mais nada, ou que é o seu fim. Isso são mentiras que o inimigo lança dentro de nós, tá? Nem mesmo os anos, independente de quantos anos isso já aconteceu na sua vida, eles não são perdidos com o Senhor, tá? O Senhor, ele é capaz de fazer, gente, com que aquilo que foi dor se torne, sabe o quê? Base. E aquilo que foi atraso se torne preparo. E aquilo que foi perda se torne testemunho. A minha vida inteira, ela é desse jeito, né? Antes, quando eu não conhecia Jesus, eu achava que aquilo apareceu só para me destruir. Mas depois que a gente começa a caminhar com o Senhor, entende as situações que acontecem na nossa vida, a gente entende que não é para nossa destruição, mas aquilo está me dando uma consistência, um amadurecimento, né? Se torna o quê? Algo forte, sólido, para continuar caminhando e ainda mais, a levantar outras pessoas também, tá? Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você ainda acredita que Deus, ele pode restaurar o que você perdeu? Ou você já aceitou viver com menos? Como que está aí dentro de você? Se no fundo você já se conformou, eu quero te dizer algo, que hoje é dia de romper com isso, tá? Deus, ele não te chamou para você viver com restos, por exemplo, mas com restauração, tá? Ele sabe, a cicatriz, gente, é normal ficar cicatriz. Eu gosto muito sempre de falar sobre cicatrizes, né? Eu tenho várias cicatrizes no meu corpo, né? Mas eu posso passar a mão ali, não dói, mas eu lembro da história. Eu posso glorificar, falar, Senhor, olha, essa cicatriz foi por pouco, hein? Olha o que o Senhor fez, né, na minha vida, olha o que o Senhor está fazendo, né? E a cicatriz também dentro de nós, a alma, são histórias que nós podemos contar. É como se fossem ouros reluzentes, né? Quantos ouros você tem aí dentro, que às vezes o inimigo está falando, olha, isso não foi resolvido, isso não tem jeito, né? Fica quieto, não conta para ninguém, né? Guarda para você. É mentira. Nós precisamos usar as cicatrizes contra o agir do inimigo na nossa vida, na nossa família e na vida de outras pessoas também. Tá? Eu quero dizer para você, volte a acreditar. Volte a acreditar que é possível para você. Você não é diferente de outras pessoas, né? O Senhor te ama da mesma forma. E se Ele já fez isso na vida de outras pessoas, Ele vai fazer isso com você. Só que a gente não pode ficar parado, né? A gente não pode, por exemplo, faltar com posicionamento. Eu preciso me posicionar. Então, o que hoje parece perdido para você, ainda está nas mãos de Deus. E Deus, Ele quer fazer. Mas haja um posicionamento. Então, volta esse vídeo, ouça com mais cuidado. Não ache que para você a dor, ela tá tendo voz aí dentro, ok, mas ela não pode sobressair a voz de Deus. Porque, gente, se a gente tira o Senhor de cena daquilo que aconteceu na nossa vida, vai ser muito difícil a gente conseguir ficar em pé. Mas também o Senhor não quer que a gente continue andando como se não tivesse um Deus na nossa vida, se rastejando, sabe, aquele brilho, aquele sorriso, né? Talvez você hoje virou uma pessoa mais séria, não tem vontade de sair, fica trancado em casa, mas o Senhor não te fez assim, você não era assim. Então que você possa hoje dar a volta por cima, da mesma forma que a gente tem
muitas histórias tristes, mas também temos histórias tristes com superação. Então, com Deus eu consigo sim, tá bom? Essa mensagem que eu quero trazer aqui é de uma mãe que passou por um tempo muito difícil em ter que enterrar um filho de apenas 10 meses de vida, que não foi fácil, né? Teve que lidar com a culpa, com a dor do luto, com a saudade, né? Com o tempo passando e às vezes aquela voz querendo crescer de uma tal forma dentro de mim que eu tive que me posicionar. Se eu não tivesse me posicionado aqui, eu não sei como eu estaria hoje, né? Mas com a ajuda do Senhor, eu cheguei até aqui, tá bom? E eu sei que isso se expande para você também. É com você que eu estou falando hoje. E o Senhor quer fazer isso na sua vida também. É hora de romper esse ciclo, tá? E viver um novo do Senhor para você. Deus te abençoe muito.